Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, porque para que este povo saiba que tu és, para que tu, Senhor, és Deus e fizestes o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Pode ser sentado. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Todo mundo, os meninos também, todo mundo feche os olhos. Pai, a tua palavra foi lida e eu só sou instrumento nas mãos do teu Espírito Santo. Meu Deus, que o Senhor possa me usar conforme o teu querer, conforme a tua vontade, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que eu possa ser, Pai, um canal de bênção para este povo que está aqui hoje. Que a tua palavra, Senhor, possa verdadeiramente, Pai, ser mais penetrante que a espada de 2 gumes, que ela possa, Senhor, penetrar no mais profundo do nosso coração. Que nós, Senhor, possamos ter compreensão plena da tua palavra. Por isso, Senhor, eu clamo a ti, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo o ladrão da palavra, todo o espírito, ó Deus, que está tentando atrapalhar, meu Deus, o teu povo de concentrar em ouvir a tua palavra, que caia por terra agora no nome de Jesus, mas que se acampe ao nosso redor os teus anjos, Senhor, com espadas desembainhadas, para que a tua palavra possa ser predificada, pregada na sua essência. Pai, nós clamamos a ti, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Que fale o Senhor, que o Senhor apareça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Israel vivia sobre o reinado do rei Acabe. Rei Acabe era nada mais, nada menos que marido de Jezabel, uma das piores rainhas que já teve o reino de Israel. Ela não influenciou só o rei a pecar contra Deus, mas ela incentivou e estimulou o rei a fazer todo Israel pecar contra o Senhor. Fez com que todo Israel se distanciasse da presença do Senhor e se prostrasse diante de ídolos, de outros deuses, Baal, Astarote e outros. E nós sabemos, queridos, que toda vez que o povo de Israel se prostrava diante de outros deuses, eles se tornavam escravos. Vinha uma nação, conquistava-os, levava-os escravos. E quantas vezes nós não estamos nos tornando escravos, porque nós estamos nos distanciando da presença do Senhor. Aí você pode falar para mim: pastor, mas eu estou na igreja, o senhor me vê todo domingo na igreja, o senhor me vê toda quinta-feira na igreja. Mas o que tem roubado o lugar de Cristo, o lugar de Deus na sua vida? O que tem roubado a primazia do Senhor na sua vida? O povo de Israel trocou adorar a Deus por adorar outros ídolos. E você tem trocado adorar a Deus por causa do quê?
Em troca do quê? É o trabalho? É a sua família? Outros deuses? Outros afazeres? O que tem sido a prioridade para a sua vida? O que é o mais importante para você? Não vou nem dizer para a sua família, para você. Aonde o seu altar desmoronou? Nós vamos entrar, queridos, daqui praticamente 49 minutos no ano de 2026. O ano que foi intitulado pela Missão Lusitana como o ano da restauração. E nós precisamos restaurar o altar. Nós precisamos fazer como Elias fez, restaurar o nosso altar. Deus, ele se revela poderoso e verdadeiro quando o seu povo se arrepende, restaura o seu altar e busca a sua face com sinceridade. Mas para isso, querido, nós precisamos observar alguns pontos. O primeiro é o chamado à restauração do altar quebrado. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que o nosso altar está quebrado, porque nós não estamos oferecendo ao Senhor um sacrifício verdadeiro, um sacrifício puro, um sacrifício que Ele receba como aroma suave às suas narinas. Nós temos deixado a desejar na nossa caminhada. Muitas das vezes nós deixamos de oferecer um verdadeiro sacrifício ao Senhor pelas dificuldades que nós vamos tendo diante do caminho, no percorrer da nossa vida. De repente, dificuldades no relacionamento, dificuldades no trabalho, ou mesmo dificuldades emocionais, como nós vimos o testemunho da nossa irmã Suzana, falando que ela só conseguia enxergar que a solução do problema dela era tirar a sua própria vida, mas ela não conhecia Jesus. Depois que ela conheceu Jesus, ela restaurou o seu altar, e hoje ela não vive longe da presença do Senhor. Quantas vezes, queridos, eu venho falando, não é somente esse ano, mas outros anos, que nós não podemos oferecer ao Senhor um culto de corpo presente, onde a minha matéria está aqui, mas a minha mente está em qualquer outro lugar, o meu espírito está em qualquer outro lugar. Mas a palavra do Senhor fala que eu tenho que oferecer ao Senhor um culto verdadeiro, com corpo, alma e espírito. Paulo vai dizer que eu tenho que oferecer ao Senhor um culto racional. Eu tenho que saber o que eu estou oferecendo ao Senhor. Eu não posso chegar aqui e oferecer qualquer coisa de qualquer maneira. Então, para nós oferecermos o nosso melhor, nós precisamos restaurar o altar. Elias, ele não começa pedindo fogo, mas chamando o povo para perto. Ele chama o povo para poder enxergar que o altar necessitava ser restaurado, ser consertado. Isso simboliza a necessidade de consertar a nossa comunhão com Deus. Queridos, o fato de nós estarmos aqui dentro não quer dizer que nós estamos em comunhão com o Senhor. O fato de estarmos aqui não quer dizer que eu estou na presença do Senhor, que eu estou sendo agraciado, apesar que a misericórdia e a graça de Deus nos alcança, mesmo nós não estando na presença dEle. Porque se não fosse a misericórdia dEle, você não estaria aqui, nós não estaríamos aqui. Poderia ter acontecido qualquer coisa. Eu trago com você uma reflexão. Quantos agora estão chorando, pranteando a morte de um ente querido? Mas você teve a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Por isso você está aqui, por isso você está alegre, celebrando o findar de um ano e o início de um novo, novas oportunidades, um novo momento de você restaurar o seu altar e oferecer ao Senhor um verdadeiro culto, um verdadeiro holocausto. Muitos de nós temos altares quebrados em nossas vidas. Pode ser de repente o altar de uma vida de oração que esfriou, o altar da leitura da palavra que foi deixado de lado, o altar do tempo de comunhão, o altar da família, que a fé vem diminuindo. De repente, é o altar da comunhão
igreja. Quantos de nós, muitas das vezes, estamos aqui dentro, mas não temos comunhão uns com os outros? Quantos de nós estamos aqui dentro e não conseguimos, às vezes, liberar perdão uns aos outros? E nós precisamos, queridos, viver a palavra na sua plenitude, na sua totalidade. Avalie sua vida. Avalie sua vida espiritual. Aonde você tem negligenciado a sua comunhão com Deus? Paulo, no texto que nós vamos ver daqui a pouco, que faz referência à ceia do Senhor, ele fala: examina-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. Mas eu não queria citar esse texto para esse motivo, mas eu queria citar esse texto para que você examinasse a você mesmo e visse aonde há necessário você reparar o altar na sua vida. É na vida de oração, é no estudo da palavra, é na comunhão, é na consagração. Aonde é necessário fazer uma restauração na sua vida, para que você possa ter uma comunhão plena com o Senhor, para que você possa viver uma vida abundante na presença do Senhor. Porque muitas das vezes nós achamos que viver uma vida abundante é você ter uma situação financeira abastada, mas esquecemos, queridos, que a palavra do Senhor fala que nós não temos que juntar tesouros aqui na terra, mas nós temos que juntar tesouro no céu. Então eu viver uma vida abundante, eu viver uma vida plena, eu comer o melhor dessa terra, eu estar na presença do Senhor e ver Ele me suprindo de todas as necessidades que eu preciso. Isso é você ter uma vida próspera, isso é você ter uma vida abundante, isso é você comer o melhor da sua terra. É você ter a sua família aos pés do Senhor, é você ter intimidade com Deus, é você clamar ao Senhor e Ele responder a você. Mas não vivemos porque nós não temos o nosso altar restaurado. O segundo ponto, a oração sincera e objetiva. A oração de Elias, ela é curta, direta e poderosa. Não é no muito falar que você vai mover a mão de Deus, porque Deus conhece o seu coração. Ele quer ver sinceridade. Não precisa você ficar 2 horas, 3 horas, 8 horas orando ao Senhor. Basta você dobrar o seu joelho e com sinceridade no seu coração clamar a Ele, e Ele vai inclinar o seu ouvido, ouvir a sua oração e sarar a sua terra, tocar o coração, restaurar quem é necessário restaurar. Sinceridade. Ele ora para que o coração do povo se conserte. A oração não é um ritual vazio, mas um clamor de fé que busca a glória e a transformação. Busca a glória de Deus e a transformação do homem. Queridos, nós temos que viver a nossa vida para glorificar o nome de Deus. O próprio Cristo fala: eu não vim senão fazer a vontade do Pai, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Não é eu que tenho que aparecer, mas é Cristo aparecer através de mim. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para você e ver Cristo em nós, a esperança da glória. Assim como a Suzana olhou para a Jéssica e falou assim: ela tem algo diferente, e eu quero saber o que é esse algo diferente na vida dela. Será que as pessoas têm olhado para nós e falado assim: tem algo diferente em você? Quero descobrir o que é isso, porque eu quero isso para a minha vida também. É um reconhecimento da soberania divina e um pedido para que Deus manifeste a sua verdade. Será que nós, na nossa empáfia, na nossa arrogância, na nossa soberba, nós conseguimos reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus na nossa vida, a misericórdia dele que me conserva de pé todos os dias, a graça dele, o amor dele que me alcança, mesmo eu estando lá no lamaçal do pecado? Examine a sua vida de oração. Você tem orado com fé, com sinceridade e buscando a glória de Deus?
Ou as suas orações são apenas um cumprimento de um rito? Não, eu vou orar porque eu tenho que orar. Não, quinta-feira tem um culto de oração, se eu não for na igreja, o pastor não me vê com o joelho dobrado ali, ele vai falar comigo que eu tenho que orar, que eu não tenho uma vida de oração. Queridos, não se preocupe comigo, com o que eu vou achar de você. Você tem que ter a consciência do seguinte: eu posso olhar para você, ver você com o seu joelho dobrado, de boca fechada, e eu achar que você está orando, mas Deus conhece o seu coração, a sinceridade que está no seu coração. Ele sabe se você verdadeiramente está clamando a Ele, se está se entregando a Ele. Ele conhece. Não é a mim que você tem que agradar, mas é a Ele. Não é a mim que você tem que mostrar que está fazendo, é a Ele. Peça ao Espírito Santo para te ensinar a orar como Elias orou, com poder e com propósito. Queridos, eu ouvi de um pregador que dizendo que toda vez que ia começar a orar, ele falava: Senhor, me ensina a orar, porque eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Que nós sejamos sinceros assim também. Chegamos para o Espírito Santo e falamos: Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Me ensina a orar com sinceridade e com propósito. Terceiro, o fogo do Senhor que consome tudo. O fogo que consome tudo. Em resposta à oração de Elias e à restauração do altar, o fogo do Senhor desce e consome não apenas o holocausto, mas também a lenha, as pedras, o pó e a água que estava na vala. Queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe. Quando nós estudamos o texto e o contexto dessa passagem, nós vemos que Israel estava passando por uma seca de 3 anos já, 3 anos e meio. Água era um dos itens mais valiosos que aquele povo tinha. E Deus quer o quê? Qualquer coisa? Ele quer o que mais tem valor para nós. O interessante é que o profeta não coloca a água como a oferta do holocausto, mas ele coloca ali a oferta do holocausto, a lenha em cima do altar, e manda jogar o bem mais precioso, a água. Por 3 vezes é jogado água. Imagina comigo, 400 profetas clamando ao seu Deus, clamando a Baal que enviasse fogo, e não houve manifestação nem de um leve vento, de uma leve brisa. E Elias olha para aquilo, creio eu, dá risada, porque eu no lugar dele daria risada, e fala assim: agora joga água no que eu vou oferecer ao Deus. Aqueles homens, aqueles 400 profetas, assim: esse cara é maluco, esse cara é louco, vai jogar água, como é que o fogo vai descer no céu e vai pegar no trem molhado? Queridos, vocês já viram o poder que tem o fogo? Vocês já viram uma floresta em chamas? Pessoalmente, não pela televisão, pessoalmente. Vou contar para vocês aqui um breve relato de algo que aconteceu comigo em 2007, final de 2006, início de 2007. Nós fizemos uma derrubada na terra do meu pai, e tinha umas árvores que eram boas para madeira de cerca. E meu pai falou assim: nós precisamos lascar essa madeira para poder fazermos a cerca, então tem que tirar daqui para o fogo não queimar. E ele foi fazer o tratamento dele em Belo Horizonte, isso em Rondônia. Nós estávamos em Rondônia e fizemos as lascas. Eram 33 lascas que eu sozinho não consegui carregar uma, precisava de 2 homens. Eu peguei e falei com a minha mãe assim: eu não vou tirar essas lascas daqui, passar no meio desse monte de trem derrubado, eu vou limpar esse negócio e depois colocar fogo nisso. Queridos, eu rapei de enxada 1 metro ao redor daquela pilha de lascas. A minha mãe jogou, não foi 1, nem 2, nem 3 baldes de água, foram vários baldes de água em cima daquela madeira. Ela encharcou aquela madeira com água.
Para não falar que não sobrou nada, sobrou cinza de uma lasca. O resto do fogo queimou tudo. Assim como aconteceu aqui, que o fogo queimou tudo, não sobrou nada. Até a água o Senhor queimou, desapareceu. O fogo de Deus não apenas aprova o sacrifício, mas também purifica e consome tudo o que é impuro e inútil. Consome tudo o que é impuro e tudo o que é inútil. Eu vejo muita gente, e muitas das vezes nós falamos: Senhor, manda o teu fogo, que venha o teu fogo. Nós, quando lemos Atos dos Apóstolos, achamos que a passagem que está descrita ali fala que veio um vento, mas não foi um vento, é um som como de um vento veemente, e pairou sobre eles línguas de fogo. O fogo vai trazer purificação, vai queimar tudo que é impuro e que é inútil. Eu te faço uma pergunta: você está disposto a deixar o Espírito Santo, com o fogo dele, queimar tudo que é impuro e inútil na sua vida? Será que você está disposto mesmo para oferecer ao Senhor a sua vida como sacrifício agradável? Será que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Porque quando nos arrependemos e buscamos a Deus de coração, o fogo do Espírito Santo desce sobre nós. Aí, querido, quando isso acontece, há uma verdadeira transformação, uma conversão verdadeira e genuína. Não é um convencimento, há uma mudança de vida. Aí por isso que Paulo vai dizer que as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Será que nós temos deixado as coisas velhas para trás e temos visto o novo que Deus quer fazer na nossa vida? Será que nós queremos verdadeiramente ter a nossa vida restaurada na presença do Senhor? Será que queremos viver no sobrenatural de Deus no ano de 2026? Ou será que nós queremos viver as mesmas coisas que vivemos no ano de 2025? Cometemos os mesmos erros, não vivemos o sobrenatural de Deus, fazemos de conta que estamos fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, enganando a nós mesmos. Ou será que nós queremos verdadeiramente uma mudança de atitude e nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor e falar: já não olho mais para as coisas que ficaram para trás, o meu olhar está no alvo, o meu alvo é Cristo, tudo nele se faz novo. Será que você verdadeiramente quer andar em novidade de vida? Ele não só nos perdoa, mas também purifica as nossas vidas, queimando o pecado, as dúvidas e tudo o que nos afasta de Deus. É um fogo que transforma e santifica. Quando nós falamos de santidade, querido, eu não estou falando que você não vai errar mais. Quando nós falamos de santidade, nós estamos falando que o Senhor nos separa e nós optamos em não querer errar mais. Mas se errarmos, nós sabemos que o Senhor estende a sua mão misericordiosa e nos faz caminhar novamente. Nós não ficaremos prostrados, porque a palavra de Deus fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É Deus que nos levanta, é Deus que nos sustenta. Você anseia pelo fogo de Deus em sua vida? Prepare o altar do seu coração, arrependa-se sinceramente e clame a Ele. Ele está pronto para enviar seu fogo purificador e transformador sobre você. O que tem impedido você de receber esse fogo do Espírito Santo? O que tem impedido você de receber o agir do Espírito Santo na sua vida? O que tem te atrapalhado? O que tem sido uma barreira, um empecilho? O que tem distanciado você? O que tem quebrado o seu altar? O quarto ponto: a reação do povo e a adoração verdadeira. Ao verem o que aconteceu, todo o povo caiu com o rosto em terra e exclamou:
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A manifestação do poder de Deus leva ao reconhecimento da sua soberania e à adoração verdadeira. Será que nós temos reconhecido verdadeiramente a soberania de Deus? Porque se nós reconhecemos verdadeiramente a soberania de Deus, nós o adoramos de forma verdadeira. Não adoramos Ele só de boca. Porque nós achamos que a adoração é quando nós estamos aqui cantando. Não, querido, quando nós estamos aqui cantando, nós estamos louvando. Porque eu adoro o Senhor com tudo aquilo que eu faço. Eu adoro quando eu canto, eu adoro quando eu leio a palavra, eu adoro quando eu oferto, eu adoro quando eu dizimo, eu adoro quando eu estou trabalhando, eu adoro quando eu estou andando de carro, quando eu estou na minha casa. A adoração é o estilo de vida. Eu escolho viver em adoração. Mas será que nós temos reconhecido o poder e a grandeza de Deus? O arrependimento genuíno e a restauração da comunhão resultam em uma entrega total a Deus e a rejeição de qualquer outro Deus. Eles viram e creram. Essa é a resposta esperada por Deus. Qual tem sido o Deus que tem roubado o lugar do Deus verdadeiro na sua vida? Que isso, pastor? O que o senhor está falando? Quando você abre mão de estar na presença de Deus para estar trabalhando, ganhando dinheiro, você está servindo um outro Deus, chamado Mamon, o Deus do dinheiro. Quando Jesus questiona aquele jovem rico sobre ele vender tudo que tinha e depois segui-lo, aquele jovem se entristece, é porque aquele jovem adorava Mamon e não a Deus. E quantos nós temos visto adorar Mamon e não a Deus? Quantos abrem mão de estar na presença de Deus, correndo atrás do vento? Trabalham, chega no final não tem nada. Parece que escapa entre os dedos. Mude o seu foco. Comece a adorar a Deus. Viva debaixo da provisão de Deus. Deixe Deus cuidar de você. A palavra do Senhor fala: será que Deus não vai prover para você? Se Ele prove até para os passarinhos que não plantam e nem colhem, será que Ele não vai providenciar roupa para você? Se o próprio lírio no campo nasce e é vestido da mais bela roupa, que nem os mais belos reis vestiram, será que Ele não vai prover para você? Mas Ele só vai fazer isso se você verdadeiramente colocá-lo em primeiro lugar, se você rejeitar os outros deuses, se você restaurar o seu altar de adoração ao Deus verdadeiro e abandonar os outros altares. Quando experimentamos o poder de Deus de forma real, seja em nossa vida pessoal ou na igreja, a nossa resposta natural deve ser a adoração e o reconhecimento da sua grandeza. Nós não podemos ficar indiferente diante de um Deus tão poderoso e fiel. Queridos, eu fico fascinado quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo o que Deus fez, as grandezas, os milagres, os prodígios que Deus fez na caminhada do povo de Deus saindo do Egito, da escravidão. Tanta coisa que Deus fez que o povo poderia ficar ali esbabacado, adorando a Deus. Você não tem outro Deus igual, ninguém é como o Senhor. Olha o que Deus fez por nós. Mas nas primeiras oportunidades eles se esqueciam de Deus. Por isso, quando nós falamos que o pecado está implícito no ser humano, querido, por mais que nós tentamos andar fora, o diabo sempre vai trazer à nossa mente o pecado. Ele vai nos levar a achar que pecar é bom, que aquilo ali é bom. Nós não podemos esquecer, queridos, da onde o Senhor nos tirou, e temos que lembrar aonde Ele quer nos levar. O Senhor nos tirou de uma vida de pecado, aonde o nosso destino era o inferno, a condenação final. Mas o amor dele foi tão grande que Jesus morreu na cruz para nos resgatar do lamaçal de pecado, do inferno, e nos garantir uma vida eterna no céu, sermos co-herdeiros com Cristo no reino celestial. Nós fomos adotados e recebemos o nome de Filho de Deus. Nós temos que
que adorar esse Deus por tudo que Ele fez por nós. Se hoje nós estamos de pé, é porque a misericórdia dEle tem nos sustentado, o amor dEle tem nos alcançado. Não tem como eu olhar para esse Deus maravilhoso e ficar indiferente e achar que isso tudo é um conto de fadas, é uma história, como a Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau mais os 3 porquinhos. Não tem como, querido, porque isso aqui é uma história verdadeira. A minha vida foi transformada, a sua vida pode ser transformada, basta você querer, basta você se entregar verdadeiramente a Ele e deixar que Ele toque no mais profundo do seu coração. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração, abra o seu entendimento, renda-se ao Senhor, dobre os seus joelhos diante dEle. Permita que as manifestações de Deus em sua vida te levem a uma adoração mais profunda e sincera. Chega de viver o evangelho que faz de conta, gente. Sabe o que eu acho interessante? Que nós olhamos para o passado. Uau, como Deus derramou o poder dele. Como aquele culto naquela igreja aquela vez foi tão poderoso. Uau, como o Espírito Santo moveu as águas. Mas por que não move hoje? Por que não age hoje? Deus mudou? A palavra de Deus fala que Ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As mesmas obras que Ele fez no passado, Ele faz hoje e pode fazer amanhã. Se Ele curou, restaurou, transformou, salvou, libertou no passado, Ele pode fazer agora e Ele pode fazer amanhã. Quem mudou fomos nós. Nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós tiramos os nossos olhos daquela cruz vazia e olhamos as circunstâncias, olhamos outros altares, esquecemos de restaurar o nosso altar, o altar da adoração ao Senhor, o altar da nossa família diante do Senhor, o altar da nossa comunhão como igreja diante do Senhor. Reconheça que só o Senhor é Deus em cada área da sua existência. Entregue-se completamente a Ele. Só o Senhor é Deus na sua vida sentimental. Só o Senhor é Deus na sua família. Só o Senhor é Deus na sua vida financeira. Só o Senhor é Deus na sua vida conjugal. Só o Senhor é Deus para você. Não existe outro Deus além dele. Só Deus pode transformar a sua história, a sua família, a sua vida, a sua igreja, a sua cidade. Só Deus é capaz de fazer isso. Olha quem você era e olha no que Deus está transformando você. Se você verdadeiramente está se entregando ao Senhor a cada dia, buscando Ele face a face, tendo um encontro pessoal com Ele, Ele está mudando a sua história. A cada dia você se torna diferente, você se torna mais parecido com Cristo. Será que nós temos nos tornado a cada dia mais parecidos com Cristo? Porque Paulo fala que nós estamos numa caminhada, aonde nós estamos nos tornando a estatura de varão perfeito. E a estatura de varão perfeito é nos tornarmos parecidos com Cristo. Cristo tem sido gerado na sua vida. Nós vimos, queridos, que o caminho para o avivamento e a manifestação do poder de Deus começa com a restauração dos nossos altares quebrados. Segue com uma oração sincera e objetiva, culmina com o fogo consumidor do Senhor e resulta na adoração verdadeira do povo. Elias nos mostrou que não é sobre rituais vazios, não é sobre o que eu vou fazer aqui que vai definir o manifestar do poder de Deus. Não é se eu gritar, não é se eu pregar sem parar de falar, não é se eu pular, não é se eu virar cambalhota, não é se eu rodar. É sobre a minha vida no altar, é sobre aquilo que eu estou entregando ao Senhor, para que Ele possa manifestar a glória dEle, para que Ele possa manifestar o poder dEle.
Um certo homem de Deus disse: pouca oração, pouco poder de Deus. Muita oração, muito poder de Deus. Se nós não estamos vendo o poder de Deus sendo derramado sobre nós, é porque nós estamos orando pouco. Muito pouco. E daqui 19 minutos, nós vamos estar iniciando janeiro de intercessão, 31 dias de oração. Aí sabe o que eu acho interessante? Muita gente fala: para quê? Ir lá 30 dias orar, pastor? Eu oro na minha casa, porque nesse frio eu não vou na igreja. Será que não está na hora de você restaurar o altar da adoração na sua vida? E você abrir mão de estar no conforto da sua casa, descansando, e vir ao Senhor, buscá-lo em oração para que Ele se agrade de você? Para que a sua vida seja restaurada no ano de 2026? Para que você possa viver o sobrenatural? Queridos, eu creio que as promessas do Senhor vão se cumprir. Mas para isso, nós temos que restaurar o altar. Eu já venho testemunhando isso há alguns anos. Que o Senhor me deu um sonho. Que nós estávamos colocando a placa da igreja. E pessoas vinham chorando, querendo aceitar Jesus. E não era dia de culto. O nosso ponto não tem placa. Eu creio que no dia que nós colocarmos a placa, o Senhor vai fazer cumprir essa promessa. E não fui só eu que tive esse sonho, queridos. Outros irmãos tiveram parecido. E a palavra de Deus fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Ele falou, vai se cumprir. Não foi em vão que o Senhor nos deu um espaço maior. Não foi para que nós fizéssemos agora, no final do ano, uma reunião com mesas para todo mundo sentar, comer sentadinho, que nós não tínhamos espaço para fazer isso lá embaixo. Não, queridos, Ele nos deu esse espaço maior para que nós colocássemos mais cadeiras, para que essa cidade se convertesse ao Senhor. Mas para isso, precisamos restaurar o altar. Irmãos, a palavra de Deus nos chama hoje a restaurar o que está quebrado. Que altar na sua vida precisa ser reconstruído? Que área da sua comunhão com Deus está fria? Não espere mais. Arrependa-se, conserte seu altar, ore com fé e veja o fogo de Deus descer sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Que o clamor seja: só o Senhor é Deus. Que esse clamor ecoe nos nossos corações, na nossa boca, nos nossos ouvidos, na nossa mente, e transforme os nossos corações e as nações. Que nós não sejamos apenas ouvintes do que o Senhor está falando aos nossos corações, queridos. Que nós sejamos praticantes da palavra do Senhor, assim como o Senhor nos recomenda. Que nós possamos ouvir, desde as crianças até os jovens, os adultos, os anciãos, que possamos ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações, e que nós verdadeiramente possamos nos posicionar. É necessário que nós nos posicionemos na restauração, queridos, para vermos o sobrenatural de Deus. Eu não preciso só restaurar o altar e sair, eu tenho que me posicionar. Elias restaurou o altar, colocou a lenha, colocou o holocausto, mas ele se posicionou com um coração firme, crendo que o Senhor responderia a sua oração. Por isso que essa oração dele foi sincera. O que nós precisamos é sinceridade diante do Senhor, porque a palavra do Senhor nos fala que Ele conhece até a intenção do nosso coração. E eu queria desafiar você. Você que vê que necessita de restaurar o altar em alguma área da sua vida.
você ficasse de pé. Fala, Senhor, agora é hora de você examinar você. Senhor, eu preciso restaurar o altar da minha vida de oração. Eu preciso restaurar o altar da minha entrega pessoal. Eu preciso restaurar o altar da minha família. Senhor, eu preciso. Eu já estou aqui na frente. Eu queria que você saísse do seu lugar, num ato de fé, com sinceridade no seu coração, e viesse aqui à frente. Que nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. E eu creio que hoje o Senhor está fazendo algo novo no nosso meio. Venha com sinceridade no seu coração. Se entregue. Não espere eu começar a fazer oração, não. Comece você a orar. O Senhor quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir a sinceridade do seu coração. Aquilo que você colocou, vai colocar diante dele. A área da sua vida que precisa ser restaurada. O altar que precisa ser restaurado na sua família. O altar que precisa ser restaurado na sua vida. E que você quer ver ser restaurado em 2026. Coloque isso diante do Senhor agora. Comece a clamar, abra a sua boca. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe com ninguém. Se preocupe em fazer Deus ouvir a sua voz. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor. Nós estamos aqui com o coração contrito, com o coração quebrantado, Senhor. Que o Senhor possa sondar os nossos corações, que o Senhor possa achar sinceridade nos nossos corações, Pai. Senhor, nós estamos colocando, Senhor, a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós precisamos de restaurar, Pai, o nosso altar. Voltar, Pai, da nossa vida de oração, da nossa vida de meditação na Tua Palavra, da nossa vida de comunhão com o Senhor. Nós precisamos, Senhor, restaurar o altar como igreja, como família, Pai. Pai, nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós o Teu poder, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós o Teu fogo e que nós sejamos transformados, que nós sejamos restaurados pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Pai, toca nos corações, restaura os corações, Senhor. Quebranta vidas agora, Senhor, em nome de Jesus. Liberta o cativo, liberta o oprimido. Limpa, Senhor, os ouvidos, Senhor, que impede o teu povo de ouvir a Tua palavra. Abra os olhos espirituais, Senhor, para que eles possam, Pai, ver a Tua palavra, ver o Teu amor, ver a Tua grandeza. Oh, meu Deus, que nós possamos declarar em uma só voz: só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. E que nós possamos, Senhor, agradar somente a Ti e fazer a Tua vontade. Que nós possamos adorar somente ao Senhor, que é o único digno de adoração. Meu Deus, que caia por terra os altares de outros deuses que por vezes nós possamos ter levantado, Senhor, mesmo sem intenção. Que caia por terra, Senhor, mas que o Senhor restaure o Teu altar nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, neste ano que vai se iniciarmos Ele, Pai, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo o Teu nome e declarando: só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus, glória a Deus, Jesus. Ouve, Senhor, a oração do Teu povo. É o que nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, queridos. Volte para o seu lugar. Antes que eu prosseguir, eu quero fazer uma pergunta. Alguém sabe se vai ter fogos? Eu acho que sim.
Ninguém sabe? Então eu vou fazer outra pergunta. Alguém quer aceitar Jesus? Ou restaurar, ou reconciliar sua vida com Ele? Não? Nós temos 9 minutos. Fazemos a ceia ou aguardamos da meia-noite, vemos se vai ter os fogos, voltamos e fazemos a ceia já no ano novo. O que vocês acham? No ano novo? Ou vocês querem a última ceia do ano? Vocês preferem tomar a última ou a primeira? Hã? Primeira? Então pronto. Então nós vamos. Faltam 8 minutos. Nós vamos com cuidado ver o melhor local para a gente poder ver os fogos. De repente, se nós sairmos com bastante cuidado e jeito e irmos ali para o estacionamento do supermercado, de repente vai ter uma visão melhor. Aguardarmos os fogos todos ali. Depois voltarmos com bastante calma, tranquilidade, fazemos a ceia do Senhor, para depois nós participarmos do banquete. Amém? Então, antes de nós sairmos, vamos fazer mais uma oração. Coloca o casaco nas crianças, que lá fora deve estar bem frio. Isso aqui dentro é gelado, lá fora. Vamos fazer assim, ó. Você que está com a sua família aqui, cola nela. Cola na sua família. A Laura dormiu. Segura ela fechou um pouquinho e dormiu. Vai lá, João, fala lá na sua família. Vem, Manu. Sua família está aqui. Vou descer. Quem não está com a sua família aqui? Quem não tiver, tem. Não, você está, sua irmã está aqui, Daniel. Esse ano sua irmã está aqui, não vem não. Todo mundo está com a família, não está? Não tem ninguém? A Suzana está com a dela ali. Está ali, o pai da Suiane. É Stephanie. É tio, né? É o pai é o tio da Ana Júlia. Não, o pai da Stephanie. É o pai da Stephanie. Ué, pai da Stephanie. É outra Stephanie. Amém? Fala rapidinho, senão a gente não tem tempo daí, mas não vai lá fora ver. Depois brigam comigo. Amém? Abraça todo mundo aqui. Feche seus olhos. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Porque estamos aqui, meu Deus, reunidos em família, Pai. Mesmo famílias individuais, mas formando, Senhor, uma grande família. Que é a família do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa derramar sobre cada um as Tuas mais ricas bênçãos. Que a prosperidade do Senhor alcance a cada um. Que a graça e o amor do Senhor, meu Deus, esteja sobre cada um que está aqui, Pai. Que nós, Senhor, possamos ver o Teu cuidado, o Teu favor. Que as famílias, Senhor, possam ser tocadas a cada dia pelo Teu Espírito Santo. Que aqueles, Senhor, entes queridos, meu Deus, que não está aqui, que o Senhor possa tocar nos seus corações, que eles possam reconhecer que só o Senhor é Deus. E que na próxima reunião, Senhor, no próximo ano, estejam todos aqui reunidos como uma grande família. Meu Deus, alcança os perdidos, alcança aquele, Senhor, que o Teu Evangelho ainda não alcançou. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos usar, Senhor, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Que o Senhor, Pai, possa se agradar de nós, que nós possamos fazer a Tua vontade e exaltar o Teu nome. E todos juntos dizemos: só o Senhor é Deus. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Peguei muita gente agora. Porém, falamos todos juntos que só o Senhor é Deus. Tem muito que falar amém. Amém. Amém, queridos.
Agasalhe as crianças. Vamos com bastante cuidado. Vamos lá ver os fogos, depois nós voltamos. Amém?